Esta será a primeira de 12 apresentações no âmbito das Jornadas do Turismo e Segurança. O nosso grupo é composto por 8 alunas da Licenciatura de Turismo, Território e Patrimónios e iremos abordar o tema risco de saúde. Para vos contextualizar sobre o que é a segurança é uma necessidade humana básica, está classificada em segundo lugar na pirâmide de Maslow, afeta o comportamento humano, especialmente o consumo e a compra de comportamentos. Nos contextos de férias, lazer, viagens e turismo, a segurança é esperada, uma vez que os turistas ou qualquer pessoa não se querem sentir expostos a situações que possam ameaçar a sua integridade física ou psicológica. Existem vários tipos de risco que põem em causa a segurança das pessoas e, como já foi dito, o risco que iremos abordar é o risco de saúde. O risco de saúde é então a probabilidade de um indivíduo ser afetado por doenças, epidemias e pandemias durante o turismo associado a viagens, seja no país de origem, durante a viagem, destino de trânsito ou destino final de viagem. As pandemias definem-se por abrangerem uma ampla extensão geográfica, a propagação da doença é bastante rápida, têm altas taxas de ataque, aparecendo um número elevado de casos num curto período de tempo, e têm imunidade populacional mínima. Apesar dos avanços médicos, cada vez existe uma maior possibilidade de haver pandemias, e isto deve-se essencialmente à globalização e à mudança global, sendo as viagens e o turismo pontos integrantes. Desta forma, não somos estranhos a doenças que se propagam com facilidade, por exemplo, temos a gripe espanhola e outras doenças que os turistas possam contrair quando viajam, sendo que o risco de contrair uma dessas doenças depende da própria doença, do destino e também do tipo de comportamento adotado pelos turistas, ou seja, das medidas profiláticas anteriormente tomadas, do manuseamento de alimentos e bebidas, da forma como participam em hábitos e tradições locais, entre outros fatores. Já no caso do vírus SARS-CoV-2, que é o tema que iremos aprofundar mais, é diferente porque possui uma taxa de infecção e propagação enorme, o que levou à criação de restrições civis diferentes em cada país para conter a propagação desta doença que nunca antes tinha existido. Após a Organização Mundial da Saúde ter declarado a Covid-19 como uma pandemia, quase todos os países e territórios decretaram confinamentos, especialmente na mobilidade dos cidadãos, para retardar a transmissão desta doença, condicionando assim o funcionamento da vida das pessoas, das empresas e organizações em todo o mundo. Com a Covid-19, várias indústrias sofreram economicamente e a indústria do turismo, infelizmente, não fica de parte. Esta foi afetada em grande escala também, dado que os governos dos países implementaram várias medidas para restringir a propagação deste vírus, como, por exemplo, o encerramento dos aeroportos, o encerramento de quase todos os serviços, com exceção dos hospitais e forças de segurança, claro, o encerramento de muitas lojas, exceto farmácias e lojas de bens alimentares, foi imposto o autoconfinamento, o encerramento das fronteiras, entre outras medidas. Algumas medidas que mais afetam o turismo são o distanciamento social, a proibição de aglomerações, as restrições a viagens nacionais e internacionais e os requisitos de quarentena, e afetam o turismo na medida em que reduzem a capacidade de as infraestruturas turísticas funcionarem ou, em casos extremos, exigem o encerramento destas e a realização de reuniões públicas. A Covid-19 forçou a paragem da população, ficando muitos em teletrabalho ou apenas saindo de casa para trabalhar e para a compra de bens essenciais. A permissão da deslocação normal permitirá a recuperação do turismo. É previsto que numa primeira fase apenas se realizem viagens e turismo a nível doméstico, com campanhas de promoção de viagens regionais e locais para estimular a economia local e as suas comunidades. O turismo de natureza mais ao ar livre e o turismo de negócios sejam os tipos de turismo mais realizados. As medidas como a quarentena obrigatória, quer nos países de origem, quer nos países de chegada, depois de uma viagem, incentivam todas as pessoas que podem começar a evitar espaços públicos, mesmo após o fim da quarentena. As pessoas estarão ainda com receio e precisam estar informadas sobre as condições de saúde e de serviço de saúde disponíveis. Os viajantes também estarão atentos à maneira como os países lidam com a pandemia e se tem tido sucesso. Se um país tiver muitos casos todos os dias, é muito improvável que o viajante considere este destino para visitar. É de se esperar que as viagens internacionais irão sofrer com os receios e insegurança por parte dos viajantes, embora com a implantação em massa da vacina estas poderão tornar-se mais frequentes.
Esta pandemia, como já referi, afetou bastante a economia dos países. Muitos destes dependem economicamente do turismo e, com as medidas de restrição, sofreram quedas significativas, principalmente para a economia e os residentes de um destino que dependiam bastante do turismo para gerar dinheiro. Logo, o turismo não é apenas afetado pelas pandemias, como também contribui para a sua propagação, que afeta não só os turistas, mas também os residentes dos destinos para onde vão os turistas. O turismo terá de mudar a sua dinâmica e a sua gestão. A indústria do turismo deve estar preparada para o ambiente pós-Covid-19, visto existirem diferentes cenários para a recuperação do setor, novos desafios e normas a impor, que são mais propensos a viajar. Para além disso, é necessário alterar alguns hábitos no turismo, como por exemplo os alimentos industrializados, que são uma possível fonte de novas epidemias e pandemias, uma vez que o turismo procura alimentos com o menor custo possível. Apesar de tudo, a crise também proporcionou uma oportunidade para estas empresas se conectarem com a respectiva comunidade local, oportunidade para os gestores reconstruírem e reestruturarem o sistema turístico global para que este cumpra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No entanto, os gestores devem encarar esta crise como uma rara oportunidade de reconstruírem, reestruturar e redirecionar mais o sistema turístico global para que possa cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reconectando os turistas com as comunidades locais receptoras, a dar prioridade ao bem-estar e equilíbrio de ambos. O turismo deve envolver um maior controlo e as melhores medidas sanitárias rigorosas, devido ao ceticismo que irão fazer os turistas questionarem as condições de higiene dos destinos, mas também podem estar à procura de informação clara e objetiva em relação aos serviços de saúde, como já referi anteriormente. A inovação e a digitalização são cada vez mais importantes na economia global, devem estar interligadas para transparecer o ambiente seguro e fiável, tal como o aumento da robotização nos processos turísticos. Por fim, a sustentabilidade é essencial nos mercados futuros, visto que as alterações climáticas são um assunto importante e há uma crescente preocupação dos turistas com a sustentabilidade, não só ambiental, como cultural e social, procurando cada vez mais destinos autênticos e menos turísticos. É de referir também que, com a quarentena obrigatória na maioria dos países, a emissão de carbono reduziu, sendo assim um aspecto positivo desta pandemia. Quanto ao destino afetado, escolhemos Portugal. Irei abordar sobre o tema da Covid-19, desde o seu princípio até à última vaga. Como todos sabemos, no dia 2 de março de 2020, registrou-se o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, identificado um cidadão português que tinha estado no norte de Itália de férias. Nesse mesmo dia, tinha-se identificado outro caso que testou positivo à Covid-19 em um cidadão português que tinha estado em Espanha a trabalhar. Ambos ficaram internados nos hospitais do Porto, e foi assim que surgiu o coronavírus em Portugal. Após estes acontecimentos, o governo português adotou algumas medidas severas para tentar controlar a propagação do vírus. No dia 16 de março foi registrada a primeira morte em Portugal. Tratava-se de um cidadão de 80 anos com patologias associadas. Posto isto, o governo adotou medidas mais drásticas, como o encerramento de todas as escolas e universidades, da fronteira com Espanha e portos costeiros. A meio do mês de março, verificou-se a segunda morte pela Covid-19 e foi aí que se iniciou o primeiro Estado Nacional de Emergência, que se traduziu na redução da mobilidade em todo o país, apelando aos portugueses que ficassem em casa, encerrando muitos dos serviços. Não havendo melhorias após as medidas anunciadas, no início do mês de abril foi decretado o segundo Estado Nacional de Emergência em Portugal, que tinha como medidas a proibição dos cidadãos se movimentarem e o encerramento de todos os estabelecimentos. Foi nessa altura que se atingiu o maior número de casos diários de Covid-19. A 18 de abril é declarado o terceiro Estado Nacional de Emergência, cujo fim só acontece a 2 de maio, dia em que o Presidente de Portugal declara Estado Nacional de Calamidade. Na altura do verão, nos meses de junho, julho e agosto, assistiu-se a um período mais brando em que a propagação da Covid-19 diminuiu, registrando-se novos casos diários abaixo dos 500 e menos de 10 mortes por dia. Apesar de permanecerem algumas medidas de segurança, houve outras que foram retiradas. Entretanto, tudo se agravou no outono e a segunda vaga da pandemia de Covid-19 teve início no mês de outubro, devido aos mais de 1000 casos diários e à taxa de mortalidade muito elevada. Foi então entre os meses de outubro e dezembro que o governo reforçou as medidas, tais como o uso obrigatório de máscara na rua e em locais públicos, o recolher obrigatório e a proibição de viajar entre concelhos aos fins de semana e feriados. Foi ainda em dezembro que chegou a Portugal a nova variante britânica de Covid-19. A terceira vaga deu-se na altura do Natal e foi piorando até janeiro de 2021.
Portugal tornou-se no país com mais números de mortes e de casos de contágios mais elevados. E no dia 22 de janeiro, o governo impôs as mesmas medidas que tinham sido impostas em março de 2020. A fase de maior contágio foi durante a última semana de janeiro, onde se verificaram mais de 16 mil novos casos e 300 mortes em um só dia. Como é do conhecimento de todos, a pandemia Covid-19 não é a primeira a afetar o turismo mundialmente. No entanto, para Portugal está a trazer bastantes impactos negativos, visto que neste setor do turismo tudo tem vindo a diminuir e a ser cancelado. Por exemplo, o evento internacional mais importante do turismo, a BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, foi imediatamente cancelada assim que soube que o vírus SARS-CoV-2 tinha chegado a Portugal, e a TAP Air Portugal cancelou mais de 1000 voos. Como é também o caso das exportações, das receitas turísticas e do número de hóspedes relativamente às dormidas nas várias unidades de alojamento. Para além de que os empregos relacionados ao turismo tiveram também uma redução de cerca de 14,8% no terceiro trimestre de 2020. Algo que teve uma redução bastante drástica foram também os voos internacionais que chegavam aos aeroportos de Portugal, tendo sido por isso o mercado internacional o principal responsável, digamos assim, pelos resultados negativos que demonstram o quanto Portugal depende do turismo emissor dos mercados europeus. No entanto, apesar da redução no turismo internacional, verificou-se um aumento no turismo interno, embora só seja de maior visibilidade em alguns meses e em certas regiões, como é o caso dos meses de agosto até outubro nas regiões do Algarve, os meses de agosto até setembro no Alentejo e apenas o mês de agosto na região centro de Portugal. Desde que começou a pandemia, os turistas procuram cada vez mais por serviços de alojamento mais pequenos e exclusivos, e é por isso que os hotéis sofreram uma queda de quase 63% e os alojamentos locais nas áreas urbanas tiveram uma queda de 58,7%. Por outro lado, o turismo rural e os parques de campismo, embora tenham também uma queda, demonstram estar menos afetados em comparação aos hotéis e aos alojamentos locais em áreas urbanas. Mas passando a falar mais concretamente e através de dados expostos, como podem ver, pode-se dizer que a região de Lisboa, a Madeira e os Açores perderam relevância devido ao facto de serem mais dependentes do turismo urbano e das chegadas de turistas através dos aeroportos, ao contrário da região centro e do Alentejo, que ganharam um certo predomínio devido essencialmente à sua oferta de turismo rural. E o Algarve também apresentou um pequeno ganho devido ao número de dormidas dos portugueses registadas nos meses de agosto, setembro e outubro, como tinha dito anteriormente. E por isso podemos concluir que o turismo doméstico se tornou bastante importante e ganhou grandes proporções em Portugal devido à pandemia que se instalou. Agora, irei abordar mais especificamente a hotelaria, um dos produtos muito afetados pela pandemia em Portugal. As expectativas do governo para 2020 eram positivas, pois previa-se a abertura de 51 hotéis e receitas de 18,1 milhões de euros. No entanto, com o início da pandemia, as atividades turísticas pararam e registrou-se uma quebra de faturação que chegou a 61%. Com esta, aumentaram as dívidas, os despedimentos e as insolvências. Cerca de 30% das empresas hoteleiras encontram-se com a atividade suspensa e 36% destas não têm data de reabertura. Em outubro, Raul Martins, o presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, estimava uma perda de 3,6 mil milhões de euros em receitas nos hotéis nacionais e no inquérito realizado pela mesma associação, cerca de 45% dos inquiridos previam encerrar até ao final do ano. Os grupos hoteleiros com várias unidades admitiam encerrar cerca de 56% dos seus estabelecimentos até à mesma altura e estimava-se uma redução de 52% da oferta dos grupos que se mantiveram abertos, ou seja, não iam estar a funcionar a 100%. Como podemos observar com estes dados, o Norte foi a região mais prejudicada com a pandemia, visto que ficou com 63,3% das unidades sem taxa de ocupação. Este segue-se pelo Algarve, com 60,6%, e o Alentejo, com 56,3%. Em relação ao ano de 2021, dados relativos a janeiro, 56% das empresas inquiridas registaram uma queda superior a 91% em relação ao mesmo período do ano passado, e em fevereiro, 70% das empresas previam uma quebra de faturação superior a 75%. Sem faturação nenhuma, as 29% das empresas afirmam não ter capacidade de sustentar as suas despesas e cerca de 16% põem a hipótese de abrir insolvência. Existe e existiu uma grande dificuldade em pagar os salários,
cerca de um quarto das empresas admite não conseguir pagar, 8% apenas conseguiu pagar parcialmente e 26% recorreu a financiamento para pagar aos seus trabalhadores. Em relação ao estado de emergência, 28% das empresas tiveram de despedir os seus funcionários. Dentro destas, 29% tiveram uma redução de trabalhadores entre os 25% e os 50%, cerca de 34% ficaram com menos de metade dos postos de trabalho e 8% admite não ter capacidade de manter todos os postos de trabalho até ao final do primeiro semestre. Em relação à Páscoa, não existiam grandes expectativas, havia mais esperanças em relação ao mercado nacional. No entanto, as reservas feitas até ao final de janeiro eram de 12%, ou seja, um número muito baixo. E apesar de estar prevista uma quebra de 80% das receitas, o valor final foi de 73%, ainda muito elevado, no final de 2020. Esta percentagem equivale a uma perda de 3,27 mil milhões de euros. Em relação ao número de dormidas registadas, esta foi inferior em metade dos valores registados em 2019, mesmo nos meses com melhores números, ou seja, foi um número muito baixo. E segundo os dados da Associação de Hoteleira de Portugal, entre março e dezembro, Portugal perdeu 73% das dormidas e a descida do preço médio por quarto foi de cerca de 20% e este rondou os 86 euros. Em relação aos hóspedes de 2020, 89% eram portugueses, 63% eram espanhóis e 45% eram franceses, ou seja, demonstraram um aumento do turismo interno. Em relação a 2021, as expectativas não são tão negativas, no entanto acabam por ser mais realistas. Nos dois primeiros meses do ano, 64% dos hotéis estiveram fechados e cerca de 20% das empresas de hotelaria não pretendem abrir até ao final do ano, nem mesmo durante a época alta. Cerca de metade dos hotéis aponta o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023, para a altura em que os dados voltarão aos níveis de 2019, mas a Associação da Hotelaria de Portugal dá especial destaque aos 24%, que apenas aponta para 2024. Esta associação também aponta para uma maior tendência para o turismo doméstico e regional. Ora, está à vista de todos que a crise gerada pela pandemia da Covid-19 mudou drasticamente o panorama da indústria turística, sem que as próprias empresas usufruíssem a oportunidade de pensar de forma atempada e estratégica em planos de contingência. Deste modo, a segurança de proteção de saúde são agora a preocupação central dos locais de turismo e lazer. O impacto das mudanças é imprevisível em todo o tipo de turismo relativamente à hotelaria e turismo, e as previsões do futuro não são as melhores. Desde março de 2020, que devido à recente pandemia, muitos hotéis continuam fechados, já os que continuam abertos têm hóspedes em número insuficiente, o que tem obrigado aos gestores a alterar e a ajustar as suas estratégias perante perdas significativas de receitas e dificuldades para muitos proprietários. Digamos que algumas das armas usadas para combater a atual pandemia da Covid-19 pelo auxílio à gestão turística têm-se focado em várias medidas de apoio anunciadas pelo Governo e pela Autoridade Reguladora do Turismo de Portugal, como por exemplo injeções de liquidez nas empresas turísticas, várias linhas de apoio de crédito para a hotelaria e turismo, o adiamento de impostos e contribuições, a disponibilização de unidades de alojamento para outros usos, como por exemplo a iniciativa Open Call 2020, que foi num ambiente de incerteza, no qual em junho de 2020 o governo português, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, a lançou, e foi executada pelo Turismo Fundos, que permite que os proprietários de imóveis de turismo os vendam ao Estado, mas que continuem como arrendatários. Esta medida pretende assim dar liquidez às empresas, de modo que consigam investir na adaptação, requalificação, sustentabilidade e modernização dos imóveis afetos ao turismo ou à atividade industrial. Outra medida que veio trazer esperança à hotelaria diz respeito aos estabelecimentos hoteleiros, de turismo, de habitação e resorts terem sido autorizados a serem temporariamente na totalidade ou em parte, usados como escritórios e espaços de cowork, reuniões, exposições e outros eventos culturais, showrooms, ensino, informação e salas de convívio de centros-dia ou outros grupos de organizações, dando-lhes assim uma nova vida. Já outras medidas que bem conhecemos dizem respeito ao famoso layoff simplificado, ao selo Clean and Safe, criado pelo Turismo de Portugal, de maneira a permitir identificar os estabelecimentos e serviços que implementaram
um protocolo interno de higienização para evitar riscos de contágio, de acordo com as indicações da Direção-Geral de Saúde. Para além disto, houve a atribuição de vouchers, criado pela Associação de Hotelaria de Portugal, que permite aos hotéis atribuir vales aos clientes com viagens e reservas canceladas devido à pandemia, isto em alternativa ao reembolso imediato. Ainda de referir outras medidas, como o apelo ao turismo doméstico ou à própria questão de vacinação e testagem à Covid-19. Peço desculpa. Para além das medidas anteriormente mencionadas, foram implementadas várias medidas de proteção, tais como o distanciamento social, o uso obrigatório de máscara, etiqueta respiratória, lavagem ou desinfecção frequente das mãos, orientações de comportamentos e o uso voluntário da app Stay Away Covid. Foram também divulgados cartazes e folhetos com recomendações e medidas de proteção. Já neste sentido, foi divulgado pela Direção-Geral da Saúde um documento com várias medidas de controle e prevenção da Covid-19, direcionado aos hotéis, presente no diapositivo em questão, e como podemos ver, é um documento mesmo direcionado para os hotéis, que nos mostra como a limpeza de superfícies ambientais e tratamento de roupa, a proteção dos profissionais que são responsáveis por manter a acomodação dos clientes, a mudança de roupa dos quartos e a manutenção das superfícies ambientais. Foram realizados diversos estudos sobre o impacto da Covid-19 no turismo e no relatório chamado Covid-19 e Turismo, danos de reputação e efeitos da pandemia nos planos de férias e viagens, no qual se verifica que o selo Clean and Safe conseguiu atingir o seu objetivo, uma vez que os inquiridos se sentem mais seguros em alojamentos com este selo. Através do gráfico, podemos observar que numa escala de 1 a 7, 28,3% dos inquiridos dão uma classificação de 5. À questão, acredito que os hotéis vão encontrar soluções para serem locais seguros, e 15,7% atribuíram uma classificação de 7. Já na questão relacionada com a confiança em alojamentos com o selo Clean and Safe, ou Covid-19 Free, 17,3% deram uma classificação de 7 e 26,7% uma classificação de 5. E apesar de todo o esforço, estas estratégias, entre outras, têm-se revelado insuficientes face à amplitude de incerteza gerada pelo país por conta da pandemia. Ora, por iniciativa própria, o grupo decidiu fazer uma breve iniciação a este tema, visto que um dos nossos oradores virá falar acerca deste mesmo tópico, e efetivamente o impacto da Covid-19 atingiu todos os níveis de cuidados de saúde, principalmente o acompanhamento dado às doenças crónicas e ao seu tratamento. O acesso aos serviços de saúde sofreu alterações, criando-se assim circuitos diferenciados para doentes suspeitos e não suspeitos de infecção por Covid-19, e o atendimento presencial foi limitado a situações agudas ou crónicas agudizadas e a vigilâncias inadiáveis, tendo assim como objetivo a diminuição de contacto entre os utentes. Foram também criadas linhas telefónicas de apoio para orientação e priorização de situações de atendimento presencial, e o regime de teleconsulta foi e continua a ser a chave mestra da gestão atual dos cuidados de saúde em Portugal. Durante o estado de emergência, as políticas de confinamento, o distanciamento social, o medo e as restrições à deslocação presencial às instituições de saúde reduziram também o acesso dos utentes aos rastreios, aos tratamentos e acompanhamentos, tanto crónicos como de caráter urgente, e pôde-se verificar uma menor adesão à terapêutica e um descuidar dos utentes com patologia crónica, que perante a emergência da pandemia passaram a considerar a sua doença um mal menor.
De facto, o foco dos profissionais de saúde ao vírus SARS-CoV-2 foi inevitável. No entanto, toda a moeda tem o seu verso e a vida das pessoas com doenças crónicas encontra-se neste preciso momento perante diferentes impactos: o causado pela morbilidade e mortalidade provocada pela Covid-19, o impacto da restrição de recursos nas situações urgentes não Covid-19, o impacto da interrupção dos cuidados nas doenças crónicas e o trauma psicológico associado com o aumento das doenças mentais. Isto para além do impacto socioeconómico e da pobreza galopantes. Há que terem atenção que é tão grave um óbito Covid-19 como um óbito não Covid-19. E é tão grave falhar um rastreio da Covid-19 como falhar o diagnóstico de outras doenças infecciosas e crónicas. Um dos principais problemas decorrentes desde o início do ano são o aumento das listas de espera para consultas e cirurgias, diagnósticos que ficaram por realizar e tratamentos que ficaram por fazer, originando assim graves consequências para os doentes e para o país, que ainda não se conseguem apurar. Segundo Miguel Marques, bastonário da Ordem dos Médicos, que compara 2019 ao primeiro semestre de 2020, em termos de medicina física e de reabilitação, a atividade caiu em 36%, em termos de radiologia, a atividade caiu 37%, as análises clínicas foram efetuados menos 27% dos atos. Na área das endoscopias altas e baixas foram executadas menos 41% das intervenções e na cardiologia foram feitos menos 35% dos exames. E estes são apenas alguns dos exemplos. Já no caso dos acidentes vasculares cerebrais, mais conhecidos como AVC, uma situação que obriga o tratamento urgente, houve uma diminuição de cerca de 25% a 40% das ativações da linha de emergência. Isto porquê? Porque os casos ligeiros evitaram a ida ao hospital. Esta pandemia obrigou a uma reprogramação de agendas, garantindo assim os casos prioritários ou urgentes. Em maio de 2020, 242 mil dos doentes já estavam inscritos na lista de espera para cirurgias e para 43% o tempo máximo de resposta já tinha sido ultrapassado. No total, os hospitais tinham realizado menos 902 mil consultas e menos 85 mil cirurgias relativamente ao período correspondente. Ora, assim, esperemos que o sistema de saúde português, tanto o público como o privado, consiga resistir a esta prova, mantendo o nível elevado de saúde a que nos habituou. Já relativamente aos resultados que podemos retirar deste estudo, podemos concluir que a Covid-19 de certa forma consciencializou-nos para futuras possíveis pandemias, se continuarmos com os mesmos comportamentos, claro. Para além disso, o turismo sustentável deve ser um tipo de turismo cada vez mais presente. O turismo doméstico tornou-se muito importante, mais do que já era. E apesar dos períodos de instabilidade devido à pandemia, os turistas portugueses tornaram-se o mercado principal de Portugal, atingindo mais de metade do total de dormidas em 2020. Antes desta pandemia existia um crescimento exponencial, mas com o aparecimento desta podemos verificar uma tendência diferente de consumos. Como abordado anteriormente, começou a existir a preferência pelas áreas rurais, atividades ao ar livre e prevê-se que haja uma diminuição do consumo tanto de turismo urbano como de turismo massificado, devido à sensação de insegurança que isso provoca por existir muita gente no mesmo espaço. Internacionalmente é verídico que Portugal sempre foi conhecido por ser um bom destino turístico, certamente vai ter facilidade em recuperar o mercado na pós-pandemia, mas a preocupação não é certamente a procura, mas sim a oferta turística, que está a ser destruída. Muito do tecido económico ligado ao turismo nunca mais irá abrir, apesar de todas as medidas e tentativas de salvamento. A hotelaria precisa de repensar estratégias que garantam uma maior eficiência em tempos que requerem novas abordagens. Numa fase na qual o setor está quase totalmente estagnado, é hora de refletir sobre o que pode ser mudado e otimizado. Pensamos assim que houve um aproveitamento da situação, tanto, quer político, quer económico,
Todos os governos saíram reforçados desta situação, muitas multinacionais conseguiram abrir portas que não mais fecharão, tais como aquela do teletrabalho, em que as pessoas trabalharão mais por menos, poupando às empresas muitos gastos. Também a telemedicina ganhou espaço, diminuindo assim o incontornável papel do médico. A nossa vida não mais será a mesma, mas não é seguramente pelos efeitos biológicos do vírus, é sim pela reação comportamental ao vírus. Como nosso primeiro convidado orador, no âmbito das consequências da Covid-19 na saúde pública e nas outras especialidades, temos o Dr. Carlos Rabassa, médico especialista em urologia, é atualmente diretor do Serviço de Urologia do IPOFG de Coimbra e diretor clínico do Centro de Tratamento Urológico de Coimbra. É também membro do Conselho de Administração da Clínica de Montes Claros e membro da direção do Colégio da Especialidade de Urologia da Ordem dos Médicos. Para além disto, faz parte da Fellow of the European Board of Urology e é docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Foi membro de vários advisory boards, tanto nacionais como internacionais, e é também membro de diversas sociedades científicas, tais como a Associação Portuguesa de Urologia, a Sociedade Portuguesa de Andrologia, a European Association of Urology, a Société Internationale de Urology e a Sociedade Portuguesa de Transplantação. Conta com 38 cursos de pós-graduação, com 226 congressos médicos, tendo organizado alguns deles, 298 trabalhos e conferências em reuniões médicas nacionais e internacionais, e é ainda autor de 72 artigos publicados em revistas e manuais nacionais e internacionais. Para moderar a entrevista, irei passar a palavra à minha colega Beatriz. Muito boa tarde. Antes de mais, Dr. Carlos, queria antes de mais agradecer a sua presença e passando então às perguntas. Genericamente, como é que vê esta pandemia em termos de saúde pública? Bem, antes de mais, eu queria... Espero que estão a ouvir todos? Sim, sim. Muito bem. Antes de mais, queria agradecer muito o vosso convite para participar nestas jornadas. É sempre simpático a gente estar a comunicar com a juventude, não é? Ainda para mais de outra área que não é a minha área, mas é uma área que eu utilizo muito, não é? Que é o turismo. Eu olho para o turismo na ótica do utilizador, não é? Sou médico, mas o turismo é importante para todos nós. Para uns por trabalho e para outros por lazer. Para mim, felizmente, é por lazer. Eu queria agradecer-vos muito, enfim, o convite, é sempre simpático e é um gosto para mim estar aqui. Então, perguntava-me, repita-me lá a pergunta. Genericamente, como é que vê a pandemia em termos de saúde pública? Bem, ouça, inegavelmente que isto é um problema de saúde pública, não é? Quer dizer, é um problema de saúde pública importante porque é uma doença muito... Não, primeiro, não é a primeira pandemia que nós temos. Nós sabemos mais ou menos que de século a século, de 100 a 100 anos, acontece uma pandemia. Uma pandemia quer dizer uma doença infecciosa que atinge todo o mundo. Não é? É uma epidemia que atinge todo o mundo, daí pandemia. A última que nós tivemos foi a epidemia por influenza, que é o vírus da gripe, a chamada gripe espanhola. Não teve origem em Espanha, teve origem nos Estados Unidos, foi trazida pelos soldados da Primeira Guerra Mundial, quando foi a Primeira Guerra Mundial, e depois cá ficou. Mas, de facto, teve um foco muito grande em Espanha, e então passou à história com o nome de gripe espanhola. Esta é uma coisa parecida. E não se esqueça que esse vírus que provocou essa pandemia há 100 anos atrás é o mesmo que provocou, ainda continua connosco, vive connosco. Todos os anos os nossos velhotes todos fazem vacinas para a gripe. Não é? Vocês, quando forem velhotes, também vão fazer vacinas para a Covid. Está bem? E todos nós. E vamos habituar-nos a viver com isto. Portanto, nós sempre vivemos com bactérias, com vírus, desde o princípio da humanidade e até ao nosso fim, teremos de viver com eles. E esta não será a última epidemia, nós seguramente vamos sobreviver a isto. Agora, é um problema de saúde pública, porque realmente abrange todo o mundo e mata muita gente. É verdade que proporcionalmente mata muito menos do que aquelas pessoas que são atingidas, ou seja, a taxa de mortalidade é relativamente baixa em relação à quantidade de pessoas que tiveram a doença. Muitos de nós que aqui estamos, seguramente já tivemos a doença sem sequer saber que a tivemos. Okay? Portanto, não é tão letal quanto possa parecer. Mas, apesar disso, apesar da baixa taxa de mortalidade, dada a facilidade com que se transmite, e a facilidade de transmissão é maior do que a da gripe,
acaba por matar muita gente, não é? E daí tratar-se de um problema de saúde pública, porque tira vidas e consome recursos ao Sistema Nacional de Saúde e ao sistema de saúde. Eu não gosto muito de falar do Sistema Nacional de Saúde porque o nosso sistema é um sistema misto, portanto, é o sistema de saúde português está a ser muito, ou foi muito consumido por causa disto. Portanto, sim, é um problema de saúde pública. Ok. Mas atenção, nós temos uma data de problemas de saúde pública, não é? A hepatite é um problema de saúde pública, a SIDA é um problema de saúde pública, portanto não é o único. Considera que o Serviço Nacional de Saúde estava preparado para esta pandemia? Não há nenhum sistema de saúde, por muito bom que esteja preparado. Basta olhar para os grandes sistemas de saúde no mundo inteiro, particularmente na Europa, onde os sistemas nacionais de saúde são os melhores, mas mesmo esses sistemas de saúde bons, que não são públicos, mas que são bons, como dos Estados Unidos, para ver que as coisas, nenhum sistema de saúde está preparado para uma coisa destas, por muito rico que seja um país, não é? E isso não tem a ver com o volume da doença, tem a ver com os picos da doença, não é? Mas aqueles de vós que já foram a hospitais ou a serviços de urgência nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro de qualquer ano, veem que nem para o pico da gripe os nossos sistemas de saúde estão preparados, não é? Quanto mais para uma coisa destas. Portanto, ninguém está preparado, nem ninguém pode nunca estar preparado para isto. Mas apesar de tudo, quer nós, quer a maior parte dos países, conseguiu dar a volta às coisas. Sim. E quais acha que são os impactos a longo prazo que esta pandemia poderá ter no Serviço Nacional de Saúde? Isso é outro problema, quer dizer, nós estamos a viver uma época em que nos confinaram todos em casa, quanto a mim, não tanto para nos proteger da doença, mas sempre com a desculpa de proteger o Sistema Nacional de Saúde da doença, para não haver ruptura do Sistema Nacional de Saúde, mas a médio e a longo prazo, estas decisões e a maneira como isto foi gerido, eu acho que isso sim vai ser uma causa importante não para destruir, mas para lesar gravemente o Sistema Nacional de Saúde. Não se esqueçam que há muita gente que foi afastada dos cuidados de saúde. Muitos centros de saúde continuam incompreensivelmente fechados nos dias de hoje. Vocês, se quiserem ir ao vosso médico de família, se calhar não conseguem. E até há muito pouco tempo ele atendia-vos pela janela, pelo telefone, não é? E mandava-vos as receitas por mail e nem sequer vos via. Portanto, o acesso ao médico tornou-se difícil. Por um lado, porque as pessoas tinham medo de ir ao médico. É verdade, houve aí 2 ou 3 meses no início da pandemia que as pessoas tinham medo de sair de casa, bastava respirar um bocado de vento e pensavam que apanhavam a doença. E, portanto, não iam ao médico sequer. E depois, e aí tenho que bater com a mão no peito, em nome da minha classe, há muitos médicos que tiveram muito medo da doença e simplesmente fecharam a porta. Eu digo isso com tristeza, eu trabalhei sempre, todos os dias, não houve nenhum dia que não tivesse trabalhado, quer ver doentes, quer operar doentes, mas houve muitos médicos que fecharam a porta. E nós queríamos ir ao médico e não havia médico. Queríamos fazer um exame e não havia exames. Portanto, aqui é uma culpa mista dos doentes, que tinham medo de ir ao médico, e de muitos médicos que tinham medo de ver os doentes. E, portanto, houve muita doença que não foi diagnosticada. Muita doença que não foi diagnosticada. E os atrasos, esses atrasos vão-se pagar caro. Vão-se pagar caro porque nos próximos anos irão aparecer muitas doenças avançadas, numa fase em que já não têm cura, mas numa fase em que vão entupir o sistema de saúde e vão consumir recursos do sistema de saúde, que isso sim vai lesar gravemente o sistema de saúde. No meu serviço, para vocês terem uma noção, eu trabalho no IPO, no Serviço de Urologia. E o Serviço de Urologia tinha uma lista de espera para consultas de primeira vez que rondava os 4 meses, 4, 5 meses. Ou seja, um doente precisava de ir ao médico de família e nós demorávamos 4, 5 meses a conseguir atendê-lo. Sem termos aumentado o número de consultas, neste momento a lista de espera não chega a um mês. Não somos nós que estamos a fazer mais consultas, são os doentes que estão a vir menos. Ora, essa gente é gente com cancro e esses cancros estão lá todos, só que não estão a ser diagnosticados, não é? Mas vão dar sinal e quando derem sinal as coisas são tarde. Portanto, sim, acho que o pior está para vir. Então, não considera que a estratégia adotada foi a melhor, a mais eficaz? Eu acho que não. Eu, com franqueza, mas eu digo isto com uma mistura dos conhecimentos médicos e que a ciência médica me traz e com a minha experiência como cidadão. Eu não teria feito as coisas assim. Eu teria mantido as coisas todas abertas com regras. Porque, vamos lá ver, nós
esta doença, reparem, esta doença mata. Atenção, eu não estou a negar a doença, nada disso, longe disso. É uma doença que mata e mata gente jovem. Mas nós precisamos de continuar a viver, não é? E para continuarmos a viver, precisamos de continuar a comer e as nossas atividades económicas têm que continuar. Portanto, tem que se arranjar um equilíbrio entre manter a atividade económica a funcionar e preservarmos a saúde das pessoas. E isso dá muito trabalho, não é fácil. É mais fácil fechar a malta toda em casa, não é? Isso é muito mais fácil. Vamos fechar todos em casa. É a maneira mais fácil. Mas isso, eu entendo isso numa semana, 2, 3, um mês no máximo. Ao fim do mês começa a ser um exagero, quer dizer, porque não só a economia não funciona, como as pessoas começam, enfim, a ter problemas complicados, até mentais, por estarem fechados em casa. Portanto, eu não adotaria esta estratégia. Eu manteria as coisas a funcionar, a economia a funcionar com regras. Tem que haver regras, naturalmente, as pessoas têm que ter cuidado, mas acho que todos nós já entendemos isso. Já todos nós entendemos isso. Eu faria um bocadinho diferente. Ok. Então, acha que a pandemia também teve consequências na saúde das pessoas para além da doença em si, do Covid? Sim, em duas vertentes. Numa, como lhe disse, naquelas doenças que não foram diagnosticadas e vão ser diagnosticadas tardiamente, e depois naquelas que não foram tratadas. Vocês não têm noção da quantidade de gente que deixou de ser operada, que deixou de ser tratada, que deixou de fazer quimioterapia, que deixou de fazer radioterapia por causa desta pandemia. Gente já com o diagnóstico feito e cujo tratamento se viu atrasado, muito atrasado, às vezes de forma irreversível, ou porque um teste vinha positivo, ou porque o médico se lembrou de fazer o teste e o teste veio positivo, embora não tivesse doença nenhuma, não tivesse queixas nenhumas, e deixou de ir ao hospital, a enfermeira deixou de ir ao hospital, a mulher ficou positiva, o doente já não pôde fazer o tratamento. Houve muita gente em que não foi tratada adequadamente, seja por um atraso no diagnóstico, seja porque não fez os tratamentos adequados. E a outra vertente é a vertente da saúde mental. Quer dizer, vocês são estudantes universitários e tenho muita pena de vós porque vocês estão a passar, os cursos agora são mais pequenos, no meu tempo eram 5 e 6 anos, agora são mais curtos, e vocês arriscam-se a passar a vossa vida universitária de 3 anos sem conviver, sem ver os colegas, sem ir à queima das fitas, sem apanharem uma piela, quer dizer, essas coisas próprias da vida de estudante, não é? E isso é mau, não é? Na vossa idade, é na vossa vida universitária que vocês vão criar as vossas relações para o futuro, os vossos contactos, o vosso networking, isso vem tudo da universidade, não vem do liceu, não é? E vocês estão a perder isso de forma grave. E, portanto, vocês já viram o mal que isso pode fazer, quer dizer, todos vocês sentem na vossa saúde mental o peso que isso pode causar. Estão fechados em casa, estamos aqui todos a olhar para uma porcaria de uma câmara, estamos todos, não convivemos, quer dizer, isto era muito mais agradável se estivéssemos numa assembleia, depois podíamos ter um coffee break, conversávamos, trocávamos ideias. Não, estamos aqui todos fechados, cada um no seu quarto, cada um na sua sala, e isso faz mal à saúde mental. E agora imaginem aquelas pessoas que estão sistematicamente fechadas. Eu tenho doentes meus que desde março do ano passado não saem de casa, com medo, estão a perceber? E depois não nos podemos esquecer que também há um serviço que tem sido muito mal prestado por parte da comunicação social, em que muitas vezes, em vez de informar, desinforma e assusta as pessoas. E as pessoas vivem em pânico, não é? Há muita gente, agora já não tanto, felizmente, nós já percebemos que isto não é assim uma coisa tão agressiva como se dizia, mas nos meses de março, abril, maio do ano passado, as pessoas estavam completamente em pânico, não é? Eu tinha tipos que vinham à consulta, pareciam astronautas, vinham de luvas, com 2 máscaras, com uma viseira, quer dizer, só faltava trazer um daqueles fatos brancos, não é? Portanto, sim, isto faz mal à saúde, às doenças que não foram tratadas e enfim, às doenças mentais. Que já não eram poucas. Desculpa. Considera que a vacina é a resposta para este problema? Para esta... Eu acho que é a maior resposta de todas. Nós podemos tratar isto de 3 maneiras. Uma que é aquilo que a maior parte dos governantes dos países ocidentais querem fazer, que é aquela velha máxima do testar. Eu não concordo com isso. Eu acho que os testes em massa... Reparem, os testes só seriam úteis se fossem feitos todos os dias de manhã a toda a gente. Ou seja, todos nós nos levantávamos de manhã, fazíamos um teste, se viesse positivo ficávamos em casa, se fosse negativo íamos trabalhar. Isso é impossível. Portanto, esta história de fazer testes de 15 em 15 dias é uma estupidez, quer dizer, porque eu posso fazer o teste hoje bem negativo, amanhã vou para o hospital e amanhã estou doente. Ou vocês fazem o teste bem negativo, amanhã vão para as aulas e já estão positivos. Portanto, isso
vocês não têm noção, mas quer dizer, o que se está a gastar em testes por dia, estamos a falar em vários milhões de euros por dia que se gastam em testes. Okay? Portanto, eu não acho que essa seja a estratégia, quer dizer, acho que a estratégia passa por, de facto, fazer diagnósticos precoces, quando a pessoa tem sintomas, sim senhor, fazer o teste e se está doente, encostá-lo e afastá-lo das outras pessoas, passa por desenvolver tratamento, porque nós não temos tratamentos para esta doença, isso é uma doença para a qual não existe tratamento. Mas não se esqueçam também de uma coisa, por exemplo, a gripe não tem tratamento, vocês não têm nenhum medicamento que trate a gripe. Não tem nenhum medicamento que trate a SIDA. Quando eu era da vossa idade, nós estávamos assolados por uma epidemia, que também era quase uma pandemia, de uma coisa que era a SIDA, causada por um vírus que é o HIV. O HIV tinha uma transmissão essencialmente sanguínea e sexual, e, portanto, imaginam o que é isso na vida dos universitários da minha idade. Foi uma chatice. E as pessoas viviam assustadas. O vírus, a SIDA... ainda hoje, até hoje, portanto, desenvolveu-se nos anos 80, final dos anos 80, até hoje matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Mas não existe vacina para a SIDA. Não existe vacina para a SIDA, mas existem alguns tratamentos para a SIDA. Tanto assim que a SIDA hoje em dia se transformou numa doença crónica. E as pessoas vivem com a SIDA e acabam por morrer com ela e não dela. Nós, aqui no caso da Covid-19, nós temos uma vacina, várias vacinas desenvolvidas e foram desenvolvidas num tempo recorde, mas não temos tratamento. Não há nenhuma droga que nós possamos dar para tratar a doença. Eu penso que em poucos meses, ou 1 ou 2 anos, teremos isso, mas ainda não temos. Portanto, resta-nos a vacina. Nós temos várias vacinas, uma meia dúzia de vacinas, mais até se considerarmos as vacinas chinesas e russas, que não devemos descurar, porque provavelmente algumas delas serão eficazes, mas em termos ocidentais temos meia dúzia de vacinas e que são altamente eficazes, altamente eficazes. E podem não diminuir muito o contágio, mas diminuir muito a gravidade da doença. E, portanto, eu acho que neste momento a melhor arma que nós temos é a vacina. E se o dinheiro que nós estamos a gastar em testes fosse utilizado para desenvolver uma vacina, por exemplo, nacional, e nós temos laboratórios espalhados pelo país, temos a Bial no Porto, temos a Lavesfal em Coimbra, em Viseu, temos a Blue Pharma em Coimbra, temos vários laboratórios em Lisboa, nós talvez já tivéssemos uma vacina portuguesa. Mas isso realmente são investimentos que enfim, não são tão rentáveis quanto se calhar andar a fazer testes. Mas eu acho que sim, que o caminho é pela vacina. E todas estas histórias que vocês ouvem hoje, a última notícia foi que a vacina da Johnson & Johnson, que era de toma única, foi proibida nos Estados Unidos por causa de estar associada outra vez também a coágulos sanguíneos. Enfim, toda esta informação e desinformação assusta as pessoas e não é bom, não é bom. Mas, apesar de tudo, é uma vitória farmacológica e da medicina, da ciência, ter desenvolvido uma vacina em tão pouco tempo. E estas vacinas, parte delas, são vacinas inovadoras, não são as vacinas habituais a que estamos habituados. São vacinas feitas com RNA, com engenharia genética e de facto, foi um salto grande na ciência. Nem tudo foi mau, portanto, basicamente. Como? Nem tudo foi mau, então. Não, ou seja, repare, em tudo o que nos acontece mal na vida, há sempre coisas boas. Não é? Quer dizer, olha, eu, por exemplo, é bestial porque eu agora consigo passar receitas para 1 ano. Antes o Estado só me deixava passar receitas para 6 meses. Agora podemos passar para 1 ano. É bestial. Não é? Permitiram que nós consigamos fazer algumas coisas e agilizar alguns processos e desburocratizar alguns processos. Portanto, há sempre algumas coisas boas, não é? Quer dizer, nem tudo é mau. Em termos de trabalho, se calhar nós não vamos ter a mesma vida que tínhamos. Quer dizer, esta história de a gente apanhar um avião, ir daqui a Paris, ter lá no hotel do aeroporto uma reunião e vir no mesmo dia à tarde, se calhar agora fazemos como estamos a fazer agora. Essas coisas penso que são irreversíveis e se calhar fazem mais sentido. Portanto, algumas coisas boas têm sempre. Tudo que nos acontece de mal na vida tem sempre coisas boas. Enquanto profissional de saúde não ligado às doenças infecciosas, acha que a sua atividade foi prejudicada? Eu, felizmente, nunca deixei de trabalhar nem nunca me impediram de trabalhar, mas foi prejudicada no sentido de, sobretudo na primeira... O meu hospital, felizmente, é um hospital não Covid, quer dizer, tivemos Covid também, mas nunca tivemos que cessar a nossa atividade para dar lugar a enfermarias Covid e salas de operações para dar ventiladores ao serviço de reanimação, que é um hospital oncológico e, felizmente, as doenças oncológicas mantiveram-se
enfim, foram das poucas que foram continuando a tratar. Portanto, não tive assim uma grande repercussão. A única repercussão que eu tive e que senti foi, na verdade, o medo dos doentes virem às consultas. Quer dizer, várias vezes telefonaram aos meus doentes para lhes lembrar que tinham um cancro que os matava e deixavam de o tratar porque tinham medo de uma doença que provavelmente nunca os mataria. Foi a falta dos doentes, o medo dos doentes ir ao médico e, em alguns casos, a dificuldade em obter meios complementares de diagnóstico naquela primeira fase em que muitos dos meus colegas tinham medo de ver os doentes também com medo de apanhar a doença. Os bombeiros também têm medo do fogo, não é? Mas têm que lá ir. Acha que a comunidade médica e científica tirou alguma lição desta pandemia? Ou seja, temos que tirar, se nós não tirarmos lições disto, então mal estamos, não é? Claro que temos que tirar lições. Mas se vocês lembram-se no princípio da pandemia, circulavam pelas redes sociais e pelo WhatsApp e essas coisas, uma data de sketches em que nos mostravam os editais feitos pela Direção-Geral de Saúde em 1918, 1919, 1920, acerca da influenza, portanto, da gripe espanhola. E se vocês forem a ver, os cuidados recomendados eram exatamente os mesmos cuidados recomendados atualmente. Usar máscara, lavar as mãos, afastamento social. Portanto, dá a ideia que a gente olha para aquilo e que não aprendeu nada, quer dizer, estamos exatamente na mesma, mas não é verdade. Aprendemos muito e este exemplo que vos dei da vacina é fundamental. E se calhar aprendemos até como não nos devemos comportar, não é? Houve aqui alguns comportamentos que foram tidos e de pânico e de medo que depois de facto não eram lógicos. Vocês sabem que há um aproveitamento muito grande político e económico da pandemia, não é? E todos somos vítimas disso, quer dizer, somos vítimas da pandemia, mas também somos vítimas dos aproveitamentos políticos e económicos que estão à volta disto. Como em qualquer coisa, não é? Até um terremoto causava aproveitamento político e económico, não é? Sim, sim. Muito obrigada. Infelizmente agora vamos passar... Infelizmente não. Vamos passar agora para o outro orador. Sim, senhor. Foi um prazer. Obrigado. Mais tempo para as perguntas. Ok. Obrigada. Como nosso segundo convidado orador no âmbito das consequências da Covid-19 no setor hoteleiro, temos o Dr. Paulo Mesquita, atualmente diretor-geral do grupo Dom Pedro Hotels and Golf Collections no Algarve. Foi anteriormente diretor-geral do Hotel Dom Pedro Lisboa e do Marriott Praia del Rei Resort em Óbidos, com mais de 25 anos de experiência na gestão hoteleira. Igualmente dirigiu unidades hoteleiras no centro do país como o Bussaco Palace Hotel, Coria Palace Hotel, acumulando com a direção regional do grupo Hotéis Alexandre de Almeida e desenvolveu a preparação e abertura do Hotel Sommelier em Coimbra. Foi professor na rede de escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal e é palestrante convidado em eventos e universidades sobre a estratégia, operações e sistema de gestão. Revenue, Management and Pricing, partilhando a sua experiência hoteleira no segmento de luxo em ambientes de cidade e de resort, incluindo o setor de golfe. É licenciado em Ciências Empresariais e Turismo pela ISEG no Porto, fez o curso de Gestão Hoteleira da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, o General Management Program da Universidade de Cornell e o MBA da IES da Business School. Para moderar a entrevista, irei passar a palavra à minha colega Rita. Muito boa tarde, Dr. Paulo. Antes de mais, agradecer mais uma vez a sua presença e gostaríamos de perguntar-lhe em que medida é que a pandemia afetou o turismo em Portugal e particularmente a hotelaria. Olá, boa tarde Rita, boa tarde a todos. Muito obrigado também pelo convite de participar nestas jornadas de saúde, de turismo e segurança. Porque realmente tem tudo a ver, sendo que saúde faz parte da segurança. E também, já agora, também dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho e pelas apresentações que fizeram, realmente com um grande levantamento dos números estatísticos e do peso que o turismo tem no nosso país, e também sobre os projetos e sobre
as opiniões sobre toda esta questão e sobre esta temática que nos afetou a todos desta pandemia do Covid-19. Muito obrigada. Indo à sua pergunta, Rita, em que medida é que a pandemia afetou o turismo em Portugal e a hotelaria? Bom, eu tenho uma palavra para sintetizar, que foi uma catástrofe daquelas inimagináveis que nós jamais pensaríamos que nos poderia acontecer. Portanto, para não repetir os números que já foram muito bem apresentados por vocês, vou só pegar neles e dar-lhes, digamos, uma leitura um bocadinho mais prática e diferente, que é desta forma. Desde 2017, 18, 19, tínhamos vindo consecutivamente a atingir recordes de visitantes, de turistas, de hóspedes e de receitas do turismo, se quisermos. E nós, em 2019, como foi dito, tínhamos atingido já 27 milhões de turistas em Portugal e no Algarve, em particular, onde eu estou, 5,5 milhões de turistas. A proporção disto é que Portugal tem 10 milhões de habitantes. Portanto, em 2019 o turismo era 2,5 vezes, passava o número de habitantes. E no Algarve, 10 vezes mais, porque o Algarve tem 500 mil habitantes, 600 mil habitantes à volta disso, e portanto 5 milhões é 10 vezes mais. E também sabemos que, como é do conhecimento geral, que extremamente concentrado estes visitantes, estes turistas, em julho e agosto. Então, em termos práticos, em março de 2020, a catástrofe foi que nós já levávamos estes números fantásticos no nosso setor. Em março, em 3 meses, já estávamos com números acima do período homólogo de 2019 e, de repente, tudo fecha. Com uma ordem governamental, porque é assim que as coisas acontecem, através do estado de emergência, em que a ordem é para fechar todos os negócios e, neste caso em particular, a hotelaria e os campos de golfe, para fechar os hotéis e os campos de golfe. E, portanto, como devem imaginar, nós tivemos situações realmente muito preocupantes e começámos a olhar para esta temática e para este problema, um problema muito sério, também de uma forma muito preocupante. Aqui há uma questão relacionada com esta situação, é que enquanto na maior parte dos problemas do dia-a-dia das nossas organizações nós de alguma forma conseguimos dominar ou prever todos os planos de contingência e todos os estudos que temos, conseguimos ter um plano de recuperação ou um plano de como lidar com a situação e com o problema, na verdade, o ano passado ninguém tinha. Portanto, isto era um problema completamente novo, em que ninguém estava preparado para lidar com ele, seja a que nível for. E isso também nos trouxe essa novidade. Depois, havia também uma outra situação muito curiosa, que é, além de nós não estarmos preparados para todas estas questões, também havia dois comportamentos. Havia o comportamento de olhar do ponto de vista social, digamos assim, de olhar para essas questões com alguma preocupação, e havia alguns que olhavam para o problema ainda sem estar a perceber exatamente o que estava a acontecer. E, portanto, só depois de um mês, 15 dias, é que quando começámos a ver os números dos outros países e em Portugal o que estava a acontecer, etc., então é que realmente os comportamentos começaram a mudar um pouco. Em termos práticos, 2 notas. A primeira, lembro-me de estar com o hotel em março e os campos de golfe cheios de turistas, e eles não conseguiam entender porque é que estávamos a recomendar que voltassem para o seu país, porque eram essas recomendações oficiais e era isso que estava a acontecer, era isso que nos era pedido para fazer. E eles realmente diziam, mas este país é fantástico, o Algarve está um sol ótimo, jogamos golfe, temos aqui um bem-estar ótimo, porque é que temos que ir para casa?
Isso depois, porque há aqui um fator que nos obriga ao recolhimento obrigatório. A outra situação também relacionada com esta inversão, relembrando aqui um pouco a questão histórica do ano passado, a situação do ano passado, foi que logo as primeiras recomendações era de usar máscara e comprar álcool gel e não havia no mercado. Portanto, as empresas, todas elas, tiveram que se readaptar rapidamente e à procura de novos produtos, de tentar encontrar quantidades suficientes para os seus colaboradores, para as famílias, enfim, para todos nós começámos a ter esse fator adicional de termos que procurar artigos que nos eram extremamente necessários e que não havia no mercado. Hoje em dia já está completamente alterado, como sabemos. Claro. Já relativamente à recuperação pós-pandemia, acha que vai ser fácil e que novos desafios se colocarão nessa fase? Há vários estudos sobre essa matéria, e todos eles falham redondamente. Porquê? Porque estamos numa altura de total incerteza. Nós não... E o Dr. Carlos Jabassa, a quem já agora aproveito também para cumprimentar, fez uma excelente apresentação anteriormente, onde ele referia precisamente o impacto do problema primeiro sanitário e da saúde, para depois então termos o problema económico resolvido. E o problema é que enquanto a questão sanitária, a questão da resolução do controle da pandemia, aliás, ele deu um bom exemplo que outras doenças ficam endémicas e que podem ficar endémicas por muito tempo. Portanto, é mais uma questão de controlar a doença propriamente do que erradicar, provavelmente. Mas se olharmos a comunidade científica e a comunidade médica, eles próprios também têm muitas incertezas precisamente sobre esta pandemia. E como eles não conseguem prever quando é que ela vai acabar ou quando é que ela vai atingir uma situação endémica que, enfim, já não será preocupante, quer dizer que também não conseguimos fazer uma previsão económica. Vai ser mesmo muito difícil. Depois há aqui uma outra questão, há aqui várias questões associadas à recuperação do turismo, que é primeiro, para haver turismo, para haver lazer, as pessoas têm que ser saudáveis. Depois há a questão de, mesmo que a questão seja endémica, como é que se vai passar a um patamar, ou mesmo que ainda seja no pré-endémico, digamos assim, nas fases de transição, porque, e eu concordo inteiramente com o que o Dr. Carlos Jabassa referiu, tem que haver aqui um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre as questões sanitárias e a economia, como ele dizia, e bem, através do comportamento das pessoas, de forma a que se consiga conviver com a situação, mas ao mesmo tempo começar a ter uma vida normal e a retomar uma vida que chamam agora do novo normal. Mas há aqui várias questões relacionadas com isso. Logo à partida, porque o turismo leva à deslocação de pessoas, às acessibilidades. E as acessibilidades são feitas, nomeadamente entre países, através da aviação, através dos aeroportos, atravessam-se fronteiras. Portanto, há aqui o turismo tem uma grande mobilidade das populações e das pessoas. Portanto, o problema começa logo aí, que é como é que vai ser feita essa mobilidade. E que nós esperamos que ela venha a acontecer, logicamente. No caso do turismo em Portugal, também pelos números que vocês já referiram e já estudaram, nós estamos extremamente dependentes do turismo internacional. Seja do turismo da Europa, dos mercados inglês e alemão, espanhol, italiano, para referir os mais importantes, seja de mercados que se falava antes disto acontecer, nos tais mercados emergentes, os mercados de longa distância, o Brasil, que já tinha um peso importantíssimo, e os Estados Unidos também para o turismo de Portugal, e era através desses mercados que precisamente estávamos a atingir números recordes, precisamente com novos países, e Portugal estava na moda, e eu acredito que devemos de voltar a estar na moda. Mas a questão precisamente é essa, é que formas de segurança e de
digamos, de controle da saúde, da questão sanitária das pessoas é que vamos encontrar para que precisamente os fluxos de turistas se comecem novamente a retomar. Este é logo o primeiro aspecto. O segundo aspecto da recuperação tem a ver com a competitividade, ou seja, nós não estamos sozinhos no mundo nem na Europa e, portanto, vai haver outros países, com certeza, a serem muito competitivos, porque também eles próprios também sofreram bastante com a pandemia que lhes afetou o turismo, sobretudo em alguns destinos mais populares. E, portanto, esses destinos vão ser muito competitivos, não tenhamos dúvida. E vão ser competitivos não só em termos da oferta e da qualidade do destino, como também em termos de outra situação que tem a ver com a oferta de produtos, a qualidade do serviço e o marketing que esses países fazem. Há países e há destinos, nomeadamente destinos de lazer, que têm uma capacidade de investimento em marketing muito maior do que Portugal. E, portanto, nós, à nossa dimensão, vamos ter que ser também inteligentes para, dentro das nossas limitações, conseguir valorizar e dar a conhecer os nossos atributos e as nossas qualidades para, em termos de marketing, podermos competir com esses destinos que têm capacidades económicas maiores para o fazer. Aliás, isso não é tema para esta conversa, será tema da qualidade da qualidade percebida e em questão de marca, da marca Portugal e dos produtos portugueses e do destino de Portugal, mas claramente há aqui uma questão que está relacionada em termos de marketing com essa nossa capacidade, que estava a correr muito bem, E depois há outras questões que têm a ver com o percurso da pandemia e com a tal imunidade do grupo. Ou seja, há destinos, como se fala, por exemplo, os ingleses, aliás, origens, que já se fala que já estão extremamente avançados em termos da vacinação da população e que estão a atingir a imunidade do grupo através da vacina. E espero não dizer aqui nenhum erro técnico médico, mas acho que é assim, em termos da imunidade atingida através da vacina, e não só, e também se fala das pessoas que já tomaram, que também ganham, que já apanharam o vírus, que também ganham alguma imunidade. Portanto, através dessa imunidade do grupo, claro que eles vão poder viajar mais cedo. Há países como Israel, por exemplo, que já estão com um grau de vacinação muito avançado. E provavelmente será o primeiro país a ter a população toda vacinada. A questão é que nós temos países a várias velocidades e, tal como eu dizia há pouco, como o turismo faz através da deslocação e das acessibilidades dos mercados para os destinos, estas várias velocidades de resolução do problema levanta aqui dúvidas sobre precisamente como é que será feita a recuperação do turismo em Portugal e se será já agora em 2021, será em 2022, será em 2023, os menos otimistas para 2024. Okay. Eu vou pegar em algo que disse, nós somos bastante dependentes do turismo internacional. Agora estamos um bocadinho, infelizmente estamos um bocadinho em baixo por causa justamente do turismo internacional, mas em termos de hotelaria notaram um acréscimo dos hóspedes portugueses e vê que vantagens é que isso poderá trazer? Temos que ver isso sobre várias perspectivas. É verdade que os hóspedes portugueses aumentaram o ano passado no Algarve, mas há aqui o duplo sentido, ou seja, esses hóspedes portugueses também foram para o Algarve porque não puderam viajar posto para fora e estavam limitados nos outros destinos. E também o peso dos hóspedes portugueses aumentou porque os estrangeiros deixaram de vir. Portanto, estes fenómenos dos fluxos turísticos têm que ser vistos precisamente dessa forma, ou seja, uns aumentam e outros diminuem por vários fatores. Agora, o mercado português e os turistas nacionais
falava-se há muitos anos, e já lá vai esse tempo, em que se fazia uma diferenciação entre o mercado português e o mercado estrangeiro. Eu penso que isso hoje em dia já não acontece nem hoje em dia, nem há muitos anos. Eu posso-vos dizer que no início da minha atividade profissional, há alguns anos atrás, bastantes, trabalhei num hotel, por acaso até já nem existe, deu lugar a um outro projeto, onde inclusive havia uma tabela de preços do alojamento para estrangeiros e para nacionais, onde inclusive o preço para estrangeiros, na altura devido às diferenciações do custo de vida e das taxas cambiais, em que o preço para estrangeiros era mais caro do que para o mercado nacional. Portanto, estes fenómenos já lá vão, hoje em dia já não existe. Portanto, o mercado português é um mercado extremamente importante para todos os hotéis, o mercado interno. Até existem, como sabemos, até se chama o mercado interno alargado, é assim que está escrito em muitos planos das agências promocionais e das regiões de turismo, mercado interno alargado é Portugal e Espanha. Portanto, é um mercado bastante importante e que a questão é que o que é que se possa dizer sobre isso? O que nós queremos no Algarve e desejamos em todos os hotéis a nível nacional é ter muitos portugueses e muitos estrangeiros também. E que todos sejam muito bem atendidos e que passem um ótimo tempo e umas ótimas férias em todos os nossos hotéis e todos os nossos destinos. Muito obrigada. E acha que, paradoxalmente, esta crise poderá ter criado assim novas vias ou novas oportunidades, e acha que em que medida é que poderíamos aproveitá-las? Sim, utilizando um clichê, não é, que todas as crises geram oportunidades, do provérbio chinês e de outros dispensadores que o dizem, que o disseram. Sem dúvida que as crises geram oportunidades e geram sobretudo mudanças. Tal como esta conferência que estamos aqui a fazer por meio digital, este é um bom exemplo de como as conferências e as jornadas que eram presenciais nos hotéis e nas salas de conferências e que levava à movimentação de pessoas, mudou completamente. Portanto, há determinados setores do negócio dos hotéis e do turismo dos países, nomeadamente o negócio de MICE, que claramente mudou. Não quer dizer que não se volte, que se volte a ter outra vez esses setores novamente fortes. Eu acredito que os congressos e as conferências vamos lembrar, por exemplo, a Web Summit, talvez o maior evento em Portugal. Creio eu que o último teve 55 mil pessoas, enchia completamente a cidade de Lisboa. Portanto, a questão que se levanta ou a grande dúvida que se tem é quando é que voltará a haver um grande evento dessa natureza. Portanto, o Web Summit vai ser de uma forma completamente digital, como quase todas as conferências que hoje em dia acontecem, mas eu creio que vai voltar. Sobre o resto das mudanças, ainda sobre a recuperação do turismo e sobre quando é que ele vai acontecer e sobre os comportamentos. Como há pouco o Dr. Carlos Abasa também dizia sobre a questão da saúde mental e do confinamento e das pessoas estarem fechadas durante muito tempo, também há uma teoria que já tem um nome que se chama Tourism Revenge. Tourism Revenge é que quando houver as condições sanitárias garantidas para se poder viajar, que toda a gente vai viajar imenso, para precisamente voltar a aproveitar o prazer de viajar e de visitar outros países e outros destinos sobre as mais diversas formas, seja de cidade, seja de lazer, de praia, por aí fora. E depois também há aqui uma outra questão associada a isso, que é a capacidade económica. Ou seja, no vosso estudo, nos vossos números, isso também foi apresentado, se há muitas empresas e há uma grande parte da economia que ficou
ficou com menos capacidade económica devido aos vários fatores que nós sabemos, empresas que começaram a passar mais dificuldades, layoffs, enfim, tudo mais, até um ano e meio, recordo, por exemplo, a área da cultura, dos espetáculos, muitas áreas que ficaram completamente fechadas e sem qualquer receita durante um ano. Portanto, essas pessoas ficaram extremamente afetadas na sua capacidade económica. Mas também há muitas outras, porque as crises é sempre assim, mesmo numa crise há sempre alguém que ganha dinheiro. Portanto, há muitas outras que começaram a ganhar muito mais dinheiro. Portanto, essas indústrias, os colaboradores vão ter capacidade económica para viajar e, portanto, a questão é, a grande dúvida é como é que, quando for possível viajar, como é que se vai comportar, qual vai ser o comportamento dos nossos clientes, dos nossos turistas. Pois claro. Muito obrigada, Dr. Paulo. Infelizmente não temos tempo a mais, mas teremos agora a oportunidade para o público de expor alguma dúvida que tenha. Os oradores também irão participar e responder às perguntas. Pronto, está então aberta a... Posso colocar uma questão? Boa tarde a todos. Eu penso que, se fosse possível, se pudessem pôr a mão primeiro. Ok. A doutora Cláudia, depois primeiro a mão, por favor. Boa tarde a todos e antes de mais quero obviamente agradecer ao primeiro grupo que teve a coragem, enfim, de iniciar estas jornadas. Os primeiros são sempre os primeiros, mas com todos os riscos que se correm. Quero obviamente agradecer aos oradores que fizeram aqui, enfim, mostraram esta realidade de uma forma muito mais alargada e, portanto, muito obrigada. E neste caso eu queria pôr uma questão aos dois oradores. Portanto, numa perspectiva médica e numa perspectiva da indústria turística, que é o tão falado e polémico passaporte sanitário. E queria perceber qual é a opinião do Dr. Carlos nesta questão mais sanitária, se isto faz sentido, uma vez que sabemos obviamente que os países estão em diferentes ritmos, como o Dr. Paulo referiu, em termos de vacinação e portanto há toda esta questão, se faz sentido em termos sanitários e para o Dr. Paulo Mesquita se isso poderá trazer ou não vantagens para a indústria turística. Bem, eu acho que faz sentido numa fase muito temporária, na fase de abertura e na fase em que estamos a retomar a atividade normal, esse passaporte pode fazer sentido no sentido de acalmar um bocadinho os pânicos e os receios de toda a gente. Mas com toda a franqueza penso que isso é uma coisa que será muito autolimitada no tempo, porque quer dizer, a continuar, no fundo é uma violação das nossas liberdades individuais, quer dizer, é quase como temos um passaporte a dizer que não temos hepatite, ou que não temos sida, ou, enfim, eu acho que isso é uma coisa que será, enfim, muito, muito temporária, muito temporária. Mas no princípio pode fazer sentido para permitir uma abertura mais precoce da economia, que mais uma vez insisto, nunca devia ter sido fechada. Muito bem. Dr. Paulo, isto pode ser uma ajuda para a indústria turística ou não? Doutora Cláudia, muito obrigado pela pergunta, eu acho que existe aqui várias questões associadas a isso. Há aqui um mixed feelings sobre isso. Como dizia o Dr. Carlos Rabassa, e bem, um médico extremamente sensato nestas questões e muito competente, precisamente tem que haver aqui o equilíbrio. Porque se não houver o equilíbrio, se não houver uma forma qualquer para os turistas e os clientes voltarem a viajar, então vamos ter aqui catástrofes económicas e, portanto, isto, a partir desta altura, isto tem que ser pensado. Existe a questão dos direitos, é certo, mas também existem questões económicas. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós próprios, eu já tive algumas reuniões onde estamos precisamente a avaliar e a pensar de que forma é que nos hotéis poderemos dar esse serviço. Nós, hotéis, não andamos em serviço, nós podemos proporcionar contactos e parcerias para dar esse serviço aos nossos clientes, que é eles fazerem a testagem antes de voltarem, se essa vier a ser uma das condições. Eles têm que testar antes de vir e depois têm que testar antes de regressarem ao seu país. Portanto, se os governos vierem a decretar isso como
como uma exigência para poder viajar, portanto nós vamos ter que nos preparar para dizer aos turistas onde é que o podem fazer, portanto sobre a forma de serviço. E depois também a questão é que há aqui uma outra questão, que é de que forma é que os vários países que estão precisamente em organizações diferentes, digamos assim, administrativas, como é que se vai elaborar ou organizar um passaporte ou o QR Code que vai para um site internacional que precisamente valida que os turistas estão testados. Há outra questão também, que é a questão económica. Outro dia alguém me dizia que para viajar de Inglaterra para o Algarve e voltar, se for uma família com um aglomerado de 4 pessoas, são no mínimo 700 libras. Portanto, se as férias custarem 500, 600 libras por pessoa, portanto, veja o peso que esta situação, portanto, acarreta. Agora, há uma coisa que estamos todos de acordo, que vai ter que haver uma forma qualquer de permitir que a sensação de segurança, que é outra questão, que é a sensação de segurança, porque nós estamos nos hotéis, isso é outra questão, que é a questão comportamental, que é uma questão social, que é nós, quando estamos nos hotéis, antes dos hotéis, nos aviões, que é talvez o impacto inicial maior, nós estamos numa cabine com 200 desconhecidos, a não ser que viajemos com um grupo, mas de 20 ou 30 pessoas, mas enfim, a grande maioria são desconhecidos. E, portanto, o sistema tem que nos dar alguma segurança, por mais falível que eu possa ser, que eu posso entrar naquele avião e posso viajar e o risco de apanhar Covid é muito baixo. Obrigada. Agora a Ana Mónica pode fazer pergunta, então? Boa tarde a todos. Parabéns ao vosso grupo, gostei muito de vos ouvir. Antes de mais, pelo trabalho que desenvolveram. Queria perguntar ao Dr. Paulo, nesta questão de nós termos o dever de recolhimento até há bem pouco tempo, ou será só levantado, penso eu, em maio. Como é que vê esta situação do turismo? Porque a maior parte das pessoas encarava mal que se continuasse a viajar. Mesmo nós sabemos que o turismo não fechou ou não acabou neste espaço destes meses, mas como é que se encara isto? Vamos viajar sozinhos para um hotel vazio? Eram estas situações que eu gostava de perceber. Eu acho que isto também é uma questão social aqui que está em questão, penso eu. Sim, há várias questões relacionadas com esse fator que levantou. Bom, lá, primeiro, do ponto de vista económico, está a ser muito complexo para o setor do turismo. E repare que a aviação e o turismo, existe um gráfico que foi apresentado a semana passada por alguém que mandou uma conferência, que recorda que a aviação e os hotéis e o turismo foram os setores mais afetados. A saúde também, aliás, ainda o Dr. Carlos Jabassa há pouco falou precisamente sobre o nível de cirurgias e de outros atendimentos que baixaram. Mas, por exemplo, o digital, tudo o que tem a ver com digital, computadores, etc., aumentou exponencialmente e essas empresas estão com receitas muito superiores às que tinham. Agora, indo diretamente à sua questão, as pessoas socialmente vão querer continuar a viajar. A questão é que tipo de destinos e que tipo de férias é que vão passar a utilizar, que esse já é outro tema, que é o que é que a pandemia trouxe e obrigou a um novo comportamento chamado Customer Experience e a Customer Journey dos turistas e de que forma é que isso vai passar a acontecer. Vou dar aqui um comparativo, por exemplo, o interior de Portugal e todos os destinos com hotéis mais pequenos, com menos quartos, tiveram um aumento da ocupação muito significativo. Mas também, dando como exemplo os nossos hotéis, nós o ano passado, no verão, passámos a servir, e porque no Algarve também isso é ótimo e é possível, passámos a servir todos os nossos hóspedes cá fora, nos terraços e nos jardins.
nomeadamente num dos hotéis, onde tínhamos essa capacidade e quase todos os nossos hóspedes tomavam um pequeno almoço e jantar cá fora e não dentro da sala, com um buffet, portanto lá está as tais adaptações que nós vamos ter que fazer, com o selo que também foi mencionado na apresentação, do Safe and Clean do Turismo de Portugal, e precisamente aqueles habituais buffets onde cada um se serve, isso passou a haver colaboradores nossos atrás dos buffets a servir os clientes, e também passámos a ter mais menus à la carte, em que os clientes sentavam-se com as mesas com a devida distância, e portanto eles eram servidos e era extremamente agradável, e isso passou a acontecer. Aliás, por alguma razão, porque isto tem a ver com a tal experiência e conhecimento coletivo, porque a própria comunidade científica, curiosamente, também teve muitas incertezas neste processo, portanto, para poder fazer recomendações obrigatórias. Aliás, acho que ainda hoje em dia eles têm algumas dúvidas, sérias dúvidas, sobre qual é, à parte das recomendações que o Dr. Carlos Labassa já fez, que essas são inequívocas, de distanciamento social, máscara, lavar as mãos, etc. Sim, mas há muitas outras, por exemplo, como referiu agora, sobre o desconfinamento, qual é a diferença entre estarem 4 pessoas à mesa ou 10 pessoas à mesa numa esplanada? Enfim, não sei, mas com certeza quero acreditar que haverá alguma razão entre uma medida e outra. Agora, o que dizia é que, precisamente, acho que tem que haver um equilíbrio para a retoma, para o desconfinamento, e tem que haver esse equilíbrio em que não voltemos atrás. Porque para as empresas esta gestão da incerteza está a ser extremamente penalizadora, e só leva a um tema que é o peso do Estado cada vez maior, e que no estudo também nas apresentações também foi referido, e a necessidade do Estado em suportar e apoiar estas empresas na área do turismo e da hotelaria, e o caso da TAP, que é tão bem conhecido e tanto falado, para que a retoma e para que o país continue a funcionar e a seguir o seu caminho. Obrigada. Obrigada. Agora passamos então à Ana Silva. Olá, boa tarde a todos. Achei a vossa sessão muito interessante e gostava de pôr uma questão ao Dr. Carlos. Quando ele diz que é da opinião, por causa da economia, de se manter, portanto, tudo aberto, mas com regras, sabendo que os portugueses não cumprem, muitas vezes contornam estas regras por uma questão de segurança, qual era a ação que devia tomar a seguir para fazer cumprir estas regras? Bem, eu percebo a sua questão, mas repare, nós não mantemos as pessoas todas em casa para reduzir a taxa de assaltos e de crimes violentos. Era mais fácil, então, para diminuir o número de assassinatos e de roubos, vamos pôr todos em casa fechados. Quer dizer, é verdade que as pessoas não se comportam, é verdade que as pessoas não seguem as regras, mas eu penso que hoje em dia a maior parte das pessoas já percebeu que tem que haver algumas regras. E eu, com toda a franqueza, quer dizer, o Dr. Paulo Mesquita, enfim, que aproveito para cumprimentar, eu não tinha tido a oportunidade, acabou de dizer, eu, infelizmente, não conheço nenhum estudo que demonstre que ter 4 pessoas a uma mesa numa esplanada diminui os riscos face a um grupo de 8 pessoas. Eu não vejo qual é o problema de eu ir cortar o meu cabelo. Enfim, eu próprio furei o confinamento várias vezes para poder cortar o meu cabelo, todos nós, quem não fez. Qual é o problema de eu ir cortar o cabelo se na barbearia estiver eu e o meu barbeiro? Ou umas senhoras e o seu cabeleireiro. Não é? Quer dizer, agora, claro, não podem estar lá 20 pessoas à espera. Se eu precisar de comprar um par de sapatos, porque se eu estragar um par de sapatos, precisar de um par de sapatos, tenho dificuldade em comprá-lo, não, qual é o problema de ir a uma sapataria se tiver lá 1 ou 2 clientes? Não podem estar 50. Mas todos nós experimentámos e vivenciámos durante o verão algumas regras a que fomos sujeitos. Não podiam entrar, havia filas à porta das lojas maiores para que não fosse ultrapassado um determinado número de pessoas. Portanto, quer dizer, nós não podemos, com medo que as pessoas não cumpram as regras, não definir as coisas. Repare, eu falo do lado da saúde. Eu vejo as pessoas a morrer com Covid, vejo pessoas com Covid, mas também vejo pessoas a morrer com cancro, vejo pessoas a morrer com outras doenças.
E nós andámos um ano sem haver outras doenças, só Covid, que é uma coisa que me custa, entende? Porque continuamos a morrer mais. Nós tivemos este pico em janeiro, em que as pessoas morreram muito de Covid, e houve de facto muitas mortes. Mas, desculpem que vos diga, quer dizer, foi como aconteceu em Itália no princípio. As pessoas não têm bem a noção disto, mas quer dizer, por exemplo, naqueles primeiros meses em que víamos na televisão imensa gente a morrer em Itália, qualquer pessoa que chegasse a um hospital italiano a tossir ou a espirrar, não é? Era considerado Covid, e se morresse era Covid positivo, mesmo sem teste. Se um tipo entrasse com um infarto e morresse com insuficiência respiratória, foi tudo para o mesmo saco. Portanto, houve muita gente que foi catalogada como morte de Covid, no fundo não foi. E depois também não nos podemos esquecer que sermos positivos para o vírus SARS-CoV-2 não quer dizer que a morte seja causada por isso. Muitas destas mortes foram causadas por sobreinfecções que aconteceram. Qualquer pessoa sabe que em todos os invernos há imensos velhotes que vão para a urgência e vêm de lá em 4 tábuas, porque vão dos lados para lá e apanham uma pneumonia e morrem. É verdade que grande parte dos mortos, felizmente, foi gente muito, muito débil, já com muita idade. Claro que uma vida aos 90 anos vale tanto como uma vida aos 20 anos, mas, no fundo, era a esmagadora maioria das pessoas que morreu foram pessoas que, em boa verdade, já deviam ter morrido por outras causas e que estavam a dever uns anos à terra em face dos cuidados médicos que temos hoje em dia. Não é? E isto não entendam isto como se tivesse. Eu acho que nós devemos ter uma esperança de vida cada vez maior. Agora, temos que ser um bocadinho honestos a avaliar os números e a perceber que muitas das pessoas morreram, eu estou a falar no nosso país, não estou a falar em países como o Brasil e como os Estados Unidos, muitas das pessoas que morreram já deviam ter morrido, em boa verdade, está a perceber? Quer dizer, muitos deles até morreram com a doença e não da doença, percebe? E, portanto, houve grandes confusões das urgências nessa altura. Mas todos os anos isso acontece. Agora, eu também coloquei a questão, por causa das tais filas que se viram à porta dos hospitais. E aí também foram ditadas regras. Mas eu sei que sim. Mas eu desafio daqui a 4 ou 5 anos ir a uma urgência de um hospital em Portugal em janeiro. Um janeiro frio, como foi este janeiro. Está a perceber? E não se esqueça de uma coisa, eu não acho, eu digo isto, enfim, com os dados a que tive acesso, não acho que o que aconteceu em janeiro tenha tido a ver com o Natal. Eu acho que teve mais a ver com o final do ano do que com o Natal. Porque nós no Natal não tivemos fechados, toda a gente gozou o Natal em família com algum cuidado. Todos nós conhecemos pessoas que não foram ver os pais no Natal. E a maior parte das famílias não gozou o Natal normalmente. Mas no final do ano, com as proibições que existiam, houve imensas festas privadas, com 20 ou 30 pessoas, que em vez de estar num hotel, com mesas separadas, se estivessem numa festa com organização, estavam fechadas em salas de 20 metros quadrados, todos uns em cima dos outros. Aí é que se transmitiram as coisas. Portanto, o que aconteceu em janeiro teve a ver com os cuidados que não foram tidos no final do ano, em grande parte pelas proibições a que fomos sujeitos, e depois pelo frio, e pelas gripes, e pelas infecções respiratórias que acontecem todos os anos em janeiro. E, claro, com uma população muito frágil, que é a população dos países ocidentais. Eu não sei se têm noção, mas, por exemplo, a Itália é o país mais envelhecido do mundo. É o país mais envelhecido do mundo. Portanto, há aqui uma série de fatores. Mais uma vez digo, eu não estou a desprezar a doença está aí, mata gente, pode matar a mim e pode matar a qualquer um de nós, temos que ter cuidado. Mas não podemos ficar reféns da doença. E nós estamos, neste momento, reféns da doença. E eu tenho a certeza absoluta que o pior está para vir. Não tenho dúvidas nenhumas. O pior está para vir em termos da doença, porque há de haver aí mais uma quarta vaga, estou convencido disso. Porque, ouça, basta olhar para a história, não é? Quer dizer, os senhores estão todos na Faculdade de Letras, a história da vossa área, vocês sabem isso muito melhor do que eu. Basta olhar para a história, quer dizer, estas pandemias vêm por picos, não é? Vêm por picos. E há de haver uma quarta vaga, e se calhar uma quinta, e o pior está para vir em relação às outras doenças todas que não foram tratadas, ou seja, e ao descalabro económico que está para vir, porque as pessoas não têm ainda noção do que vai acontecer. As pessoas vão perder o emprego, vão perder a casa, vão passar fome, vai haver violência. O pior está para vir. Eu espero estar enganado, mas acho que não estou, percebe? Eu não estou a dizer que é fácil lidar com isto, mas a minimização dos danos é não entrar em pânico e fechar tudo assim de forma cega, que é o que está a acontecer.
eu sabe que a minha profissão tem uma vantagem, é que nós conseguimos ver gente de todas as áreas e de todas as classes profissionais e sociais. E eu tenho inúmeros doentes meus que foram obrigados a fechar os seus pequenos negócios, gente que vive do seu trabalho, cabeleireiras, barbeiros, donos de pequenas lojas, que ficaram agora fechados desde janeiro até agora e que receberam, em média, do Estado uma ajuda de 300 euros. Diga-me o que é ter uma loja e agora fechas a tua loja e ficas 3 meses fechado. Agora toma aqui 300 euros. Como é que as pessoas vivem? Os impostos não ficaram fechados, a conta da água e da luz está lá. E isso não me aconteceu a mim, percebe? Que eu continuo a ganhar o meu ordenado todos os meses, sou funcionário público, é fácil, quer dizer, aliás, desculpem que vos diga, nos primeiros meses da pandemia nunca se trabalhou tão pouco nos hospitais portugueses, porque à sombra da pandemia houve muita coisa que não foi feita. Ora, eu ganho o mesmo, se operar 100 doentes ou se operar um doente, para que é que vou operar 100 doentes? Se eu vir 100 doentes numa consulta, ganho o mesmo do que vir numa, porque é que vou ver 100 doentes? Portanto, o que aconteceu nos hospitais públicos, não é? E eu digo isto à vontade, foi o que aconteceu na administração pública em geral. E todos nós sofremos isso na pele. Se quiser pedir o passaporte ou o bilhete de identidade, já viu o que vai sofrer? Portanto, é preciso olharmos para isto com racionalidade, é preciso olharmos para isto com os pés assentes na terra, sabendo que temos à nossa frente uma doença complicada, mas e vamos ter que conviver com ela, vai haver vítimas, vai morrer gente. Mas, para nós salvarmos a nossa vida, estamos a hipotecar, eu não tenho dúvidas nenhumas, a vida dos nossos filhos e, quiçá, dos nossos netos, em termos económicos. Eu devia ser o tipo que estava aqui a dizer o contrário. Como dizem os meus colegas, é uma doença muito perigosa, muito cuidado, a saúde pública, etc. Sim, senhor, a saúde pública. Mas a saúde e os cuidados de saúde e o Sistema Nacional de Saúde vêm depois da economia. Friamente vêm depois da economia. Sem dinheiro nós não temos Sistema Nacional de Saúde. Sem impostos, sem gente a pagar impostos, sem o Estado ganhar dinheiro, nós não temos Sistema Nacional de Saúde. Percebe? Obrigada. Obrigada. Ana Mónica tem outra pergunta? Uma pergunta rápida ao Dr. Carlos, porque estava a falar sobre um assunto que é a minha área. Eu sou aluna de estudos artísticos e estão pessoas nesta área sem trabalhar há mais de um ano e um mês, por aí. O que é que acha que isto, ou como é que acha que se pode resolver? Nunca mais iremos, com certeza, ter uma sala de espetáculo cheia, com lotação esgotada, assim como os cinemas estavam vazios mesmo quando podíamos ir. Eu não percebi a pergunta, desculpa, ouvi mal. Está-me a falar sobre os espetáculos? Sim, estava-lhe a dizer que peço desculpa, estava-lhe a dizer que não sou da área de turismo, sou aluna de estudos artísticos e como o Dr. Carlos estava a falar dessa situação, há pessoas sem trabalhar há mais de um ano nesta área. É um escândalo. Imagina voltarmos a ter casas de espetáculos cheias ou cinemas, estão vazios praticamente. Agora nem sequer estão abertos, mas quando estavam e quando houve oportunidade estavam vazios. Eu percebo, quer dizer, e muitas vezes me ocorre como é que as pessoas nestas áreas estão a viver, está a perceber? Nem imagino. É aí que eu acho que o Estado tem um papel importante, está a perceber? Quer dizer, o Estado tinha obrigação, porque o que está acontecendo nos diversos países europeus não é o que está a acontecer, não é a mesma coisa, não é? Mesmo em relação à hotelaria, todas estas atividades que foram prejudicadas, a aviação, a hotelaria e a parte cultural que foi muito prejudicada também. O Estado, é verdade que não estamos numa fase em que possamos ter na mesma sala 2.000 pessoas. Eu consigo entender isso, pelo menos até haver a tal, entre aspas, imunidade de grupo. Quer dizer, eu ponho entre aspas porque isso, eu percebo isso, mas aí talvez seja das situações em que o Estado tinha a obrigação de ressarcir os profissionais dessa área e ajudá-los a passar. Isto vai ser uma coisa temporária, repara, isto vão ser 2 ou 3 anos, as pandemias são de 1, 2, 3 anos. E a coisa vai passar, há de passar, quer dizer, a gente, se daqui a 5 anos olhar para a gravação desta entrevista, vamos até rir um bocadinho. Mas quer dizer, isto há de passar. Agora, até lá as pessoas têm que sobreviver. E se há situações em que nós podemos conseguir manter as coisas abertas, e eu acho que os centros comerciais podem continuar abertos, com limitação ao número de pessoas e as lojas também, os restaurantes e os hotéis, nas salas de espetáculo as coisas são um bocadinho mais complicadas, porque são sítios fechados, não é? E para ser rentável nós não podemos ter lá pessoas de 4 em 4 cadeiras, não é? Quer dizer, mas aí o Estado tinha a obrigação de ajudar. Mas eu penso que talvez seja dos setores que vai recuperar mais tarde. Obrigada. Gostaria de acrescentar alguma... Espetáculos ao ar livre, como os antigos gregos, não é? Sim, é uma opção. É uma opção, é. Se me permites, Carlos, acrescentar qualquer coisa sobre esse tema, eu acho que há aqui uma questão que há um estudo muito interessante, salvo erro, da Pricewaterhouse, em que precisamente
o estudo é sobre o impacto e a recuperação cada vez que há um fenómeno que chamam-se os cisnes negros, os black swans, que são todos estes grandes acontecimentos inesperados e incontroláveis que acontecem no mundo. E, portanto, o estudo da Price diz, por exemplo, que se houver um atentado a uma cidade, um atentado militar, que já houve tantos, quanto tempo é que demora a recuperar, entre aspas, a vida normal dessa cidade? Isso já aconteceu em Paris, já aconteceu em muitos outros sítios, como nós sabemos. Se acontecer um terremoto, se acontecer um fenómeno nuclear, como aconteceu no Japão, em Fukushima, salvo erro. Portanto, existem estudos precisamente que conseguem, fruto de toda essa experiência, quanto tempo é que demora uma atividade económica a recuperar. E como o Dr. Carlos dizia, se calhar isto vai demorar 2 ou 3 anos. Pois, muito bem. Isto, se calhar nós estamos aqui muito em sintonia, cada um do seu lado, da sua área. A mim o que me preocupa, e sobre o Estado português e sobre os decisores, é, sabendo que existe naturalmente 1, 2 ou 3 anos, face às incertezas, para recuperar, o que é que vai ser feito até termos novamente um estádio de futebol cheio de gente? Não sei se passa precisamente por espetáculos ao ar livre, provavelmente sim. Não sei se passa por reconverter algumas atividades culturais, precisamente. Vou dar outro cenário sobre o turismo. Quando é que vamos voltar a ter 400 pessoas em fila à porta do Mosteiro dos Jerónimos e dos Pastéis de Belém? Por exemplo, para dar aqui um comparativo, estão ao lado e era quase uma visita a um, era obrigatória a visita ao outro. Portanto, pode demorar 2 ou 3 anos, mas vai voltar a acontecer porque socialmente nós queremos viajar, nós queremos estar todos uns com os outros, nós queremos partilhar emoções e nós queremos partilhar sensações todos juntos, porque a condição humana é assim, as alegrias são feitas da partilha e da convivência. Agora, preocupa-me, precisamente economicamente, o que é que ninguém esteja a dizer, a dar um plano do que é que vai acontecer, de como é que vamos suportar todas estas empresas, todos estes setores, até voltarmos a ter uma vida normal. E tu tens razão, e o pior dos sinais é que dos 15 mil milhões de euros que vem da tal dita bazuca, estamos a reservar 4 mil milhões às empresas e 11 mil milhões ao Estado, o que é complicado, quer dizer, isso é que me preocupa de facto, é a capacidade de gestão desta pandemia e a capacidade de gestão das sequelas que nos pode deixar. E esse dinheiro é um dinheiro que funcionaria como uma espécie de um segundo plano Marshall, que nós não tivemos aqui em Portugal, mas que podíamos ter tido, e podia ser de facto um trampolim para o nosso relacionamento económico. E penso que vamos deixar passar essa oportunidade, infelizmente. Muito obrigada. A professora Cláudia tem uma pergunta? Tenho uma questão novamente para os dois oradores. Uma delas, enfim, já foi de alguma forma respondida, que é esta questão da bazuca, a famosa bazuca, e aquilo que vos merece dizer sobre isto. Vai haver um grande investimento no Estado, grande parte também nos serviços de saúde, que se percebeu nesta fase que tinham grandes fragilidades, mas na área do turismo, de facto, não se vê muito investimento e sabemos bem qual é a dependência da economia portuguesa em relação a esta questão. E, portanto, eu queria um comentário precisamente nesse sentido, e já que estamos a falar de postos de trabalho e de economia, obviamente que isto é incontornável. E depois uma segunda questão também para os dois, que é uma coisa muito simples: o que é que vai ser o novo normal? Quer em termos de saúde, quer em termos de atividade turística. Qual será esse novo normal? O Paulo Mesquita quer responder primeiro? Não, força para Carlos. Não, então, em relação à bazuca, a primeira questão tinha a ver com a bazuca, não é? E com os investimentos. De facto, vem muito dinheiro. Eu tenho dúvidas que ele seja utilizado de forma adequada, ou pelo menos da melhor maneira. E temo que seja utilizado para fazer aquilo que o Estado já devia ter feito, nomeadamente em termos da saúde e do investimento no Sistema Nacional de Saúde. O investimento tem que ser feito com os nossos impostos, não pode ser feito com este dinheiro. Até porque, repare, quer dizer, esta epidemia, quando passar, mas daqui a meses, anos, quando passar, passou, quer dizer, a próxima virá em média daqui a 100 anos, nem que venha daqui a 50 anos,
Não são essas obras que vão preparar o sistema de saúde para isto. E repara, o nosso sistema de saúde estava mais do que preparado para isto, quer dizer, não estava nem melhor nem pior do que estava o espanhol, o francês ou o italiano. E quer dizer, o que é que vamos fazer ao dinheiro? Construir enfermarias para epidemias, que ficam lá fechadas até à próxima? Quer dizer, comprar ventiladores para ficarem num armazém para quando for preciso, e quando lá fomos já estão enferrujentos ou já passaram de moda, quer dizer, não vale a pena, quer dizer. Portanto, eu acho que esse dinheiro era um dinheiro que devia ser investido no relançamento essencialmente da nossa economia. E às vezes penso que não seria mais fácil distribuí-lo por todas as pessoas e dar 1.000 ou 2.000 euros a cada pessoa que punha o dinheiro a circular na economia. Talvez fizesse melhor à nossa economia do que reservarem 11.000 milhões para o Estado, para fazer obras públicas que vão temporariamente dar algum emprego, mas que no fundo vão apenas fazer aquilo que o Estado já devia ter feito. O nosso Estado em geral. Em relação ao novo normal, eu acho que não, quer dizer, que em termos da nossa vida, topámos que dizia, nós vivemos em sociedade e temos que viver em sociedade, nós não fomos feitos para viver isolados, não é? A nossa saúde, mesmo a nossa saúde mental, depende do convívio com as pessoas e portanto, não acho que vai haver um novo normal, acho que nós vamos nos adaptar outra vez. Há sequelas que vão ficar, esta juventude toda está a crescer e está a desenvolver-se sem contactos sociais, o que é mau, é a gente que vai estar ao leme no destino, vai tomar conta do destino do nosso país daqui a 10 ou 20 anos, e não sei que sequelas é que este confinamento forçado lhes vai deixar na sua saúde mental, daqueles que vão ser juízes, que vão ser médicos, que vão ser professores, seja o que for, portanto, a única coisa que eu penso é que há algumas coisas que vão mudar, é verdade, há coisas que não vão voltar a ser as mesmas, quer dizer, alguma coisa está errada quando eu saio de Lisboa, apanho um avião, vou até Paris, janto, durmo, venho-me embora no dia seguinte e gasto 200 euros. Alguma coisa está errada aqui, quer dizer, essas coisas eu não acredito que voltem a acontecer. Aquilo que eu vos contava há bocado, apanhar um avião e ter uma reunião e vir no mesmo dia, vai provavelmente acabar, quer dizer, muitas dessas reuniões que nós fazíamos presenciais, com consumo de dinheiro, com poluição, com os aviões, se calhar vamos fazer como estamos a fazer aqui. E, portanto, abriram-se portas realmente que não se vão voltar a fechar, isso é verdade. No bom sentido, Portanto, vai haver ajustes, vamos tirar alguns partidos daqui, algum partido de algumas coisas que estão a acontecer e vamos melhorar a nossa vida nesse sentido. Mas, no fundo, feitas as contas, depois de passar tudo, voltamos todos ao mesmo. Mais uma vez vos digo, foi o que aconteceu na epidemia de há 100 anos atrás, na gripe espanhola. É verdade que essa epidemia acabou na Grande Depressão e depois acabou na Grande Guerra Mundial. Eu espero que não seja isso que vai acontecer. Uma Grande Depressão acredito que sim. Na Guerra Mundial espero que não. Mas depois volta tudo ao normal, tudo se encaixa, não é? Mas, enfim, vamos sofrer todos um pouco nos próximos anos, penso eu. Obrigada. Bom, no meu setor, sobre o novo normal, eu acho que eu não sou... Não gosto muito, não uso muito essa expressão do novo normal. Eu acho que tudo isto é um processo, tudo isto é normal. Acho que isto tem a ver com fenómenos da natureza, tem a ver com fenómenos sociais, inesperados, é verdade. Provavelmente este fenómeno é a natureza, digamos, entre aspas, a vingar-se, ok? Dos exageros da humanidade, por aí fora. Portanto, pegando neste tema, vêm as questões da sustentabilidade, tudo o que é eco, biológico, carros elétricos, enfim, alterar completamente os comportamentos das pessoas, portanto, tudo isto é um processo. Provavelmente esta pandemia veio acelerar processos que já estavam, digamos, na sua gênese. Ou seja, por exemplo, hoje em dia nos hotéis, usar os telemóveis para marcar hotéis, aviões, para pedir um room service, para, enfim, minimizar, digamos, o contacto entre papéis e canetas e contactos humanos, enfim, e acelerar todos esses processos. Enfim, era um caminho que já estava mais ou menos apontado. Provavelmente o que a pandemia obrigou foi a acelerar todo esse processo.
é bom ou é mau? Não sei. Eu até tenho tendência a ser otimista, que agora não se pode dizer positivo, não é? A ser otimista. E está a ver um novo, entre aspas, novo normal, até já na linguagem. Até tem um novo humor, até temos novas piadas. piadas. Na linguagem, exatamente. E a dizer precisamente que dentro desses processos provavelmente há questões até favoráveis, porque se a aceleração de processos libertar mais tempo para nós convivermos uns com os outros, que provavelmente era uma das críticas que há uns anos esta parte tínhamos vindo a fazer, que trabalhávamos e, por exemplo, o tempo de lazer era cada vez mais diminuto, porque era chegar a casa tarde e já nem com a família se conseguia estar como devia ser. Portanto, se este processo levar a uma situação em que a produtividade económica melhore e que ao mesmo tempo isso liberte tempo para mais lazer e convívio com a tal componente social que falávamos há pouco, portanto isso também vai ser bom para o turismo porque vai haver mais pessoas e mais convívio e podermos usufruir. Agora, de que forma? Pois, provavelmente as tendências são essas, é que vão-se procurar hotéis com mais exigências de higiene, onde a formação das pessoas e os cuidados a ter vão ser maiores. Mas atenção, eu também não acho que isso deva levar ao exagero, mas aí eu já deixo para o Dr. Carlos Rabassa, que é, nós não queremos hotéis iguais a hospitais, ascéticos, em que até diria que do ponto de vista de serviço até seria talvez, se calhar, pouco elegante. Imagina um cliente a levantar-se da mesa e alguém vai a correr logo com 3 panos e não sei quantos frascos de álcool para limpar exatamente. Portanto, enquanto a gente agora até aceitamos isto como uma boa medida, se isto fosse há 2 anos atrás, nós não acharíamos nada bem este nível de serviço de alguém ir a correr, passar um spray onde nós acabamos de estar sentados. Até íamos achar aquilo assim meio, bem, para não, enfim, acho que já me entenderam. E, portanto, há aqui novos comportamentos que sim, que vão mudar. E alguns que se calhar vieram para ficar. Por exemplo, nós estranhávamos, dizíamos que os escandinavos eram extremamente frios quando chegávamos a reuniões e nem sequer um aperto de mão davam, ou quando davam era um aperto de mão e eram extremamente apelidados de frios. Pois a vida prega-nos destas surpresas. De repente todos temos exatamente o mesmo comportamento e já ninguém acha se é frio ou um comportamento demasiado frio ou não. Portanto, é assim. E agora isto vai levar precisamente a alguns aspectos como ficar, e há outros que nós não sabemos, mas que se vão esquecer e vamos voltar outra vez a retomar velhos hábitos, desde que saudáveis, logicamente. Sobre a questão da bazuca e da economia. Bom, aí partilho bastante também da opinião do Dr. Carlos Rabassa, porque acho que o setor privado é o setor que é o motor das economias. São os setores privados que pagam impostos, são os setores privados que têm grandes investimentos em investigação e desenvolvimento, são os setores privados que criam novos produtos. Aliás, muitas vezes até o próprio Estado, que deve ser um elemento regulador. Eu não queria entrar muito por aí, porque já estamos a falar de política e pronto, e aqui os hoteleiros normalmente são apolíticos, sem política, sem credo, sem clube, portanto, é essa a nossa maneira de estar. Mas, de qualquer maneira, não posso deixar de defender aqui que o Estado, como elemento controlador, digamos assim, da economia, tem que ser mais rápido a controlar e a encontrar os seus equilíbrios. Nomeadamente, neste capítulo, de arranjar apoios e de encontrar apoios para os vários setores. Porquê? Porque, recordemos, até que foi falado na excelente apresentação das alunas, foi referido os fundos de recuperação. O que acontece é que os hotéis e as empresas de turismo, que foram imensas, e na indústria também, na última crise anterior, já lá vão 10 anos, e portanto as crises têm ciclos de 10 anos. Há quem diga que a pandemia só veio, digamos, ultrapassar e passar por cima de uma crise económica, porque se não fosse a pandemia, provavelmente em 1 ou 2 ou 3 anos, dentro dos tais ciclos, a crise económica iria aparecer. E portanto, se nós já sabemos isto, temos que atuar antes das coisas acontecerem. E a única
crítica que eu faço é que muitas vezes o Estado, seja o Estado qual for, não é? Vamos supor assim, às vezes não é célere o suficiente precisamente para minimizar os danos. E, portanto, o que é que acontece? Que se não houver apoio às entidades privadas, quando for a altura da retoma, quem é que vai ser o motor da economia e da reabertura e da retoma e tudo isso? Porque muitas vezes isto é rápido, porque tal como as crises são rápidas, a recuperação também é muito rápida. E nós sabemos, por história e por definição, que o Estado é muito lento, porque é uma máquina muito pesada a substituir-se aos privados. Portanto, nesse sentido, o Estado tem que apoiar os privados, porque senão vai cair tudo no Estado novamente, não é? Seja pelos altos encargos relacionados com o desemprego, que nós não queremos de todo, seja pelos apoios sociais, que nós também não queremos de todo, e, portanto, esse equilíbrio tem que acontecer. Muito obrigada. Muito obrigada, e visto que são quase 4 horas, vamos dar como terminada a nossa sessão. Agradecemos a todos a vossa presença, e especialmente ao Dr. Carlos e ao Dr. Paulo. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns e votos de muito sucesso para o vosso futuro. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado nós. Obrigada.